Oi, gente! Hoje, então, eu vou falar com vocês sobre algo que realmente faz muita diferença, principalmente para quando a gente está iniciando, né? E também para quando a gente quer começar algo, que é não ter tempo, né? Então, muitas vezes a gente pode pensar assim: Vânia, e inclusive as pessoas me dizem: Vânia, eu gostei tanto disso, eu achei tão legal. Eu enxergo que isso realmente é importante para as crianças, isso pode mudar a minha vida, mas eu não tenho tempo, né? E aí, tempo é uma coisa que todo mundo, né? Que todo mundo tem igual, tá? Então, mesmo eu estando aqui no finalzinho do Brasil, mesmo você que de repente está lá no Nordeste, mesmo você que mora em São Paulo, no Rio, enfim, todos nós temos as 24 horas iguais. Então, Papai do Céu foi muito generoso e muito querido, e ele realmente deixou para todo mundo as mesmas condições de tempo, né? Muitas vezes a gente acaba aproveitando esse tempo a nosso favor, muitas vezes a gente acaba perdendo muito tempo com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Muitas vezes, algumas pessoas aproveitam essas 24 horas, né, para estar gerando, né, coisas melhores, estar gerando conhecimento, estar gerando retorno, estar gerando renda. Outras pessoas acabam, em vez de gerar isso, em vez de aproveitar isso, acaba consumindo o seu tempo com outras atividades que não levam a lugar nenhum. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que, como eu disse, Papai do Céu foi generoso, deu para todo mundo as 24 horas. Segundo ponto é que, principalmente, cada um vai ter que avaliar o que faz com o seu tempo, né? Então, hoje mesmo eu fui num determinado lugar e a pessoa que me atendeu, ela me disse: Nossa, Vânia, como é que tu tem tempo de fazer isso, inclusive? Aí eu disse para a pessoa: pede para quem não tem tempo, que a pessoa vai achar um tempo para te ajudar. Agora, pede para alguém que tem um monte de tempo ou sempre tá meio que enrolado, ela vai dizer que não tem tempo. Então, tempo é uma questão de prioridade. O que é prioridade para você? O que é prioridade para mim? O que realmente vai fazer a diferença na minha vida? Para quem está aqui, eu tenho certeza que a prioridade é começar a gerar renda extra com o método Pilates for Kids. Então, se para você isso é uma prioridade, se isso é algo que você quer, e eu tenho certeza que você quer, porque senão você não estaria aqui, eu quero que você entenda que eu vou te ajudar a encontrar tempo, se caso você não tiver. Porque, na realidade, quando eu ensino você a levar uma metodologia, a aprender a trabalhar com ela, para que ela possa gerar uma renda extra para você, você vai ter que encontrar um momento onde você vai poder aplicar isso. E é isso que a gente vai, principalmente, começar a partir de hoje. Porque se você não identificar horários e momentos para você realmente implementar o que eu vou estar ensinando para vocês, você não vai gerar a renda extra que você tanto quer. Você não vai ganhar a mais, você não vai conseguir fazer aquilo que você está buscando conhecer. Então, o primeiro ponto que eu quero que você realmente se dê conta é que você precisa identificar no seu dia a dia, você precisa identificar na sua vida, né, se realmente você não tem tempo, né? Então, Vânia, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho mulher, eu trabalho num lugar, eu trabalho até tarde da noite, e aí eu não tenho tempo. Mas aí, muitas vezes, a gente acaba fazendo coisas que não nos agregam valor nenhum, que não gera renda extra nenhum para você, mas que você separa aquele horário para fazer determinadas coisas. Um exemplo muito claro é a gente realmente ficar passando o nosso tempo, né, muitas vezes nas redes sociais, sem estar aprendendo nada. Não é o caso de vocês que estão aqui porque estão aprendendo, mas a gente sabe, e isso acontece comigo, sim, acontece comigo, por isso que eu também posso falar. Porque às vezes eu me dou conta que às vezes eu passei meia hora, às vezes, passando vídeos, né? Principalmente nas redes sociais, e aquilo vai hipnotizando a gente. E quando a gente se dá conta, meio que dá uma raiva da gente, porque a gente pensa assim, eu penso, né? Poxa, eu não acredito que eu perdi meia hora, eu não fiz nada, e já passou meia hora e eu
não fiz nada, só fiquei aqui olhando um monte de coisa que não me agregou. E quando a gente se dá conta disso, que é o primeiro ponto, é se dar conta da onde está colocando o seu tempo, a gente começa a se sentir um pouco culpado, né? Por que culpado? Porque eu poderia estar fazendo outras coisas e eu estou perdendo tempo, e eu estou me enrolando, e eu estou deixando de fazer coisas mais importantes porque eu estou aqui. E eu tenho certeza que não é só eu que faço isso, mas hoje em dia piorou, né, a questão de conseguir, às vezes, a gente se controlar, porque é quase que instinto, né? A gente pega o celular, pega o telefone, entra no aplicativo, né? Entra nas redes sociais e a gente começa. Passa o dedo, ou então vai lá nos stories e vai assistindo, vai assistindo. E às vezes a gente passa o nosso dia assistindo a vida dos outros. E a gente esquece que a nossa vida também está passando. Então, o primeiro ponto extremamente relevante e importante é você identificar quanto tempo do seu dia a dia você para, né, para ficar nas redes sociais sem fazer nada, simplesmente consumindo assuntos e às vezes olhando videozinho, né, coisas que não agregam, tá? Então, dentro do próprio aplicativo do Instagram, você consegue colocar, inclusive, uma notificação para que ele te avise, né? Quanto tempo você já está assistindo. Então, quando eu comecei a me organizar dessa maneira, o que aconteceu? O Instagram me dizia, você já está há tanto tempo nessa rede social. E aí, gente, eu me dava conta, poxa, eu já passei tudo isso, parecia que foi 5 minutos. E aí eu saía. E aí eu disse, não, deu, chega, pegava, não, chega, acabava, botava lá. E aí eu comecei a me dar conta de quanto tempo eu estava passando somente numa rede social. Então, primeira coisa que eu aconselho você a fazer é isso, a entrar no aplicativo, inclusive, ir lá nas configurações e colocar um tempo que você vai se permitir. Eu não quero que você, inclusive não acho natural que você não pegue mais os aplicativos, que você não assista mais. Não, você deve, inclusive, olhar, escolher as pessoas para seguir, escolher quem realmente te ajuda, né? E continuar tendo um tempo para isso. Mas cuidado com o excesso, tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é colocar um tempo. Segunda dica é você pegar a sua agenda, né? E você realmente identificar quanto tempo do seu dia você está gerando renda, né? Afinal de contas, o objetivo é te ajudar a gerar renda extra. Então, eu tenho certeza que você provavelmente tem um trabalho, você trabalha de um horário até determinado horário, e aí você sabe que desse horário você está trabalhando. Além desse horário, o que você já pode começar a pensar e, de repente, ter uma hora, sei lá, 2 vezes por semana, do seu dia para começar a aprender algo diferente? Então, primeiro ponto é pegar a agenda, olhar realmente de que horário até que horário eu trabalho. Poxa, eu trabalho, sei lá, vamos supor, das 7h30 até as 6h30, tá? Então, passa, né, do horário, inclusive, né? Tem um horário no meio do almoço, né? Tem um horário de almoço, às vezes 1h30, 2 horas, e aí depois eu vou até 6h30. Das 6h30, será que eu não poderia 2 vezes por semana ou 1 vez por semana me organizar para que eu pudesse começar a implementar o que eu vou aprender para gerar mais renda? É muito provável que você consiga encontrar um dia. Não precisa ser todos os dias, gente. Não precisa. Começa com um dia. Um dia para você organizar e implementar aquilo que você vai aprender. Ok? Ah, Vânia, não dá no final do dia porque eu tenho filho na escola, porque eu tenho que pegar eles, porque depois eu faço isso. Ok, não dá no dia da semana, organiza de repente o sábado de manhã. 1 hora no sábado de manhã. Muitas vezes pode ser o começo da manhã ou perto do meio-dia, né? Aqueles horários que você provavelmente não estaria fazendo nada, mas que você pode estar gerando renda. Então, esses horários são estratégicos, inclusive no sábado, porque é a tendência de você ter mais pessoas sem ter outras atividades. Então, as crianças tendem a ter o sábado de manhã livre, normalmente. Os pais
muito prováveis, se não trabalha no comércio, ou se tem alguma atividade que trabalha numa empresa normalmente, não trabalha no sábado. Facilita. Então, quando você começa a olhar com os olhos de buscando horários, você vai encontrar. Agora, se eu ficar pensando, poxa, será que eu tenho alguma coisa para fazer amanhã? Se eu não tiver a minha agenda aqui, é muito provável que eu não saiba. Porque às vezes eu acho que eu tenho alguma coisa para fazer, ou então eu tenho algo que eu tenho para fazer, mas não lembro. Então eu tenho que organizar. E hoje em dia a gente acaba não usando mais as nossas agendas fixas, né? Que a gente tinha há um tempo atrás, a gente acaba botando tudo no celular e muitas vezes a gente acaba passando tempo sem fazer nada. E ao mesmo tempo, isso consome a nossa vida e não gera nada, gente. Não te gera nada. Você não melhora, você não cresce, você não ganha mais, você não impacta a sua família, você não se sente melhor. Porque o pior sentimento é quando a gente se dá conta que perdeu aquele tempo ou que não está fazendo nada com aquele tempo. E aquele tempo realmente poderia fazer a diferença na sua vida. Então, primeiro ponto é identificar. Segundo ponto é organizar o seu tempo. Organize. Uma das coisas que é muito comum acontecer, principalmente com as mulheres, e aqui eu acredito que temos algumas mulheres, é que a gente às vezes se enrola. A gente se enrola e daí a gente fica lá. Que roupa eu vou botar hoje? Ai, Senhor, essa roupa já não dá. Ah, essa aqui tá apertada. Ah, essa aqui eu já fui ontem. Ah, e agora? O que eu faço? Aí a gente se enrola, tá? Eu falo isso porque eu também acabo me enrolando. Aí, tá, perdeu um tempo ali. Aí a gente tem que maquiar, né? Aí vai lá mais uma meia hora para maquiar, para tal. Quando a gente se dá conta, a gente acaba perdendo às vezes 1, 2 horas com besteira, sendo que a gente poderia já deixar organizado. O que eu comecei a fazer, gente, que pode ajudar vocês? Eu comecei a deixar minha roupa organizada à noite. Então, por exemplo, a roupa que eu vou usar amanhã, eu vou organizar ela hoje à noite. Eu já vou deixar ela em cima do balcãozinho, em cima do banquinho que eu tenho lá. É essa roupa que eu vou usar. Amanhã, a hora que eu acordo, é simplesmente pegar a roupa, eu não preciso pensar. Tá ali, eu já boto a roupa, já vou pro banheiro, enfim, que é onde eu faço, às vezes, a maquiagem, quando eu faço, né? Hoje, por exemplo, né? Tô de cara limpa, mas quando eu faço uma maquiagem, eu já deixo tudo meio organizado. Para quê? Para agilizar, né? E ao mesmo tempo, eu já tenho a minha agenda, eu já sei, tal hora eu vou estar em tal lugar para fazer tal coisa. E aí eu organizo, eu não deixo para mim esperar ver se sobra tempo, né? Então eu já deixo organizado. Se eu pensei, bom, eu vou me organizar e eu vou dar uma aula na quarta-feira, das 6h30 às 7h40, das 7h30, por exemplo, eu já sei que eu não posso marcar nada. E eu não vou marcar nada, porque eu coloquei a prioridade na minha agenda. Então, muitas vezes a gente fica esperando ter tempo, sendo que, na realidade, eu tenho que botar algo como prioridade na minha vida. Se a minha prioridade é gerar uma renda trabalhando com o método Pilates for Kids, eu tenho que colocar como prioridade um horário para que eu possa fazer isso. Caso contrário, se eu ficar esperando ter tempo, as chances são de que eu vou me enrolar, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou perder tempo com um monte de coisas que não precisa e eu vou chegar no final do dia, no final da semana e vou dizer, poxa, eu não tive tempo de fazer, eu não consegui. E, na realidade, eu não me organizei. Então, existe, inclusive, uma palavra que se chama, né, quando a gente realmente começa a protelar, agora me fugiu o nome da palavra, mas se alguém lembrar aí, me escreve aí, né, que a gente acaba, quando a gente não faz as coisas, a gente deixa para depois, vai deixando para depois. Senhor, quer ver? Só que eu quero lembrar, eu esqueço do nome, né? Mas a gente acaba deixando as coisas para depois e vai procrastinar. Lembrei. A gente acaba procrastinando. O que é procrastinando? Depois eu faço. Deixa para amanhã. Vamos esperar isso. Mas quando eu tiver... E a gente vai procrastinando e vai botando e vai deixando e vai deixando. Quando a gente vê, passou a semana, passou um mês, passou o ano e eu não fiz aquilo que eu já queria ter feito. Quantas pessoas estão aqui que já queriam ter feito
várias coisas o ano passado e foi indo, foi deixando, foi procrastinando, foi empurrando com a barriga e não fez nada. Entende? Então, o que você tem que fazer? Você sabe que você tem 24 horas por dia. Você sabe que você tem o seu trabalho. Você sabe que tem coisas que são prioridades na sua vida. Encontre um dia e coloque como prioridade. Esse horário eu vou me dedicar a começar a fazer as aulas para as crianças. E aí, se você tiver um aluno ou 2 alunos, já é mais do que nada. Você não está perdendo, você está ganhando, você está gerando. E conforme você vai gerando renda, você vai se dando conta que é gratificante. Você vai encontrando mais horários, porque você vai realmente compensando esse horário que você está trabalhando. Então, ele é um horário que você vai estar definindo, organizando, mas ao mesmo tempo você vai ver a coisa entrando, você vai ver a retribuição chegando. O valor que você investe para aprender, você recebe. Então, isso é primordial e é extremamente importante que você se dê conta disso. Caso contrário, você vai procrastinar, você vai colocar um monte de empecilho, vai dizer que não tem tempo e, na realidade, não é o tempo. É a questão de prioridade. Então, se eu quero, e se eu me organizo, e se eu vou em busca, e se eu digo para a pessoa, vamos sair, sei lá, fazer um happy hour depois do trabalho, e eu digo para a pessoa, olha, eu não posso hoje, eu posso só a semana que vem, ou eu posso só na quarta, ou eu posso só... Eu vou organizando as pessoas ao meu redor, inclusive, de que eu tenho compromisso. E eu vou estar valorizando o meu compromisso, por quê? Porque eu sei que ele vai me gerar renda. Porque eu sei que essa horinha que eu faço trabalhando com esse método, eu vou ter um benefício lá na frente. Então, é dessa forma que a gente vai compensando. Eu gerei, sei lá, nesse mês, vamos supor que você trabalhou com 5 alunos, R$500 a mais no mês. Você pode, inclusive, pegar R$100 e vai dizer assim, não, então eu mereço ir numa loja e comprar uma blusa, ou comprar um sapato, as mulheres amam, né? Os homens, tomar uma cerveja com meus amigos, enfim, se valorize também, se recompense, porque você investiu o seu tempo em fazer coisas a mais. E quanto mais você se dá conta desse tempo bem investido, mais você gira a chave dentro do seu cérebro de que aquele tempo, ele realmente é compensatório depois, porque você se dedica a aprender algo, mas ele volta para você com coisas que você gosta de fazer. Entenderam? Então, tempo é prioridade, tempo é organização, tempo é meta, tempo é o que você realmente quer gerar. Se eu quero e eu tenho na minha mente que eu quero gerar como renda extra R$1.000 por mês, eu tenho que saber que eu tenho que trabalhar com 10 alunos. E cada aluno vai me pagar R$100 por mês. Então, eu já tenho que organizar. Olha, eu quero esse valor, é meta. Eu quero isso para minha vida. Se eu não colocar aquilo como prioridade, as chances são de que eu vou ficar perdendo tempo com muita coisa e eu vou deixar aqueles R$1.000 que eu queria de renda extra embora. Entenderam? Então, assim, às vezes a gente tem que focar no resultado. Às vezes eu tenho que focar no quanto eu quero ganhar. Porque aí eu vou dizer para o meu cérebro, olha, esse tempo que tu tá aqui, tu não tá perdendo, tu tá ganhando, porque lá no final do mês, lá no final da mensalidade das crianças, quando elas forem acertar contigo, você estaria, às vezes, sem estar ganhando esse valor que agora você está ganhando. Então, é importante você dedicar esse tempo para implementar o método, sem sombra de dúvida. Entende como tudo é questão de prioridade? Agora é lógico, né, gente? Se eu disser para você, olha, vocês têm que arranjar um tempo, vocês têm que se organizar, vocês têm que começar a trabalhar com Pilates, mas eu não disser para você, olha só, Rafa, Lari, Marisa, José, enfim, se eu não disser para você, olha só, presta atenção comigo. Essa hora que você tá aí, sem fazer nada,
sei lá, de bobeira e tal, você poderia estar trabalhando com uma turma e no final do mês você poderia estar ganhando 500, 600 reais. E aí você vai dizer, como assim? Porque quando você aprende a trabalhar com método, você pode fazer uma turma, botar 5, 6 crianças lá e você vai ganhar no final do mês 600 reais. Isso muda para você a questão de tempo? Totalmente. Porque nós somos humanos. Nós sempre queremos a recompensa. E por que a gente quer ter os 600 reais no final do mês a mais? Porque a gente quer, sei lá, jantar fora, eu quero, sei lá, viajar, eu quero trocar de roupa, eu quero trocar de celular, eu quero comprar uma bicicleta nova, enfim. Nós temos outros objetivos que dependem do financeiro. E todo mundo precisa ganhar bem para ter uma vida adequada. Caso contrário, passa a ser desmotivante, passa a ter que mudar de profissão, passa a ter que fazer outro trabalho, às vezes, que você não gostaria. E é isso que eu quero que você entenda. Então, comece a enxergar que o seu tempo, ele tem que ser bem investido. Comece a se dar conta que você vai poder mudar essa realidade, desde que você aprenda. Comece a entender que você não tem que mais ganhar por hora. Você tem que ganhar por produção, por quantidade de alunos que você trabalha. Gente, eu falava esses tempos, né, com uma pessoa, enfim, não vou citar nome aqui, mas ela disse, não, a gente cobra tanto por hora. Mas eu fiquei pensando, mas por que por hora? Ah, porque sim. Mas por que por hora? Se tu trabalha com a individualidade de cada um, o mais justo e correto não seria por aluno? Diz ela, mas é que ninguém cobra por aluno. Mas você pode começar. Então, dentro da metodologia do Pilates for Kids, eu oriento, inclusive, que você faça as suas cobranças por aluno. Porque aí o seu tempo vai valer a pena. Porque daí você não está ganhando, sei lá, 20 reais a hora. Você pode estar ganhando 100 reais a hora. Muda. Muda a sua hora. Você não vai dar jeito de ter um tempo para ganhar 100 reais a hora? Vai. Aí vai ter outro sentido. Aí vai ter outro resultado. Aí vai ter outro empenho. Agora, é lógico, se você tá lá, não ganha nada, ou ganha uma merreca, a tendência é que você dá, mas eu não tenho tempo. Ah, para que eu vou ficar me estressando? Agora, quando você ganha bem, quando vale a pena, quando o seu tempo vale, aí a coisa muda de figura. Aí você começa a achar tempo, inclusive, e vai se dar conta de que, às vezes, o seu trabalho não é tão compensador como a renda extra que você está tendo. Mas só começa a enxergar isso quando você começa a implementar, quando você começa a ter os seus primeiros alunos, quando você começa a levar. Pessoal, agora está sendo uma oportunidade única. As escolas estão querendo atividades diferentes, os lugares estão querendo atividades diferentes, estão buscando inovação. Os pais estão querendo levar os seus filhos para as atividades. E aí, você está aí bobeando de aprender alguma coisa que realmente vai fazer a diferença para você e para sua vida. Março é um mês incrível. Por quê? Porque ele vem depois de fevereiro, que é carnaval, gente. O Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Sempre foi assim. Depois do carnaval, as coisas engrenam. Depois do carnaval, os pais matriculam os filhos. Depois do carnaval, o negócio vai em frente. Então, vocês têm que se dar conta que a partir desse mês, e nós estamos no começo do mês, que é melhor ainda, você já pode começar a se antenar de que os seus horários e os horários de todo mundo começam a estar mais organizado. Acaba a questão de praia, né? Muitas vezes as férias terminam, as escolas começaram. Então, aqueles horários, às vezes, que a criança estaria, sei lá, no clube, ou estaria na piscina, ou estaria na praia, agora ela pode estar indo na sua aula. E aí, você está ganhando com a hora que você estaria bobeando, às vezes. Estaria lá sem fazer nada, sei lá, se enrolando, né?
colocando esse tempo em alguma coisa que não gere nada. Agora, mais do que nunca, eu quero realmente deixar muito claro aqui para vocês. Eu não sou a pessoa que só pensa em dinheiro ou só trabalha pelo dinheiro. Mas depois que eu entendi que se eu não tiver uma boa remuneração no final do mês, nada funciona, porque eu não a escola que eu pago das minhas filhas, a vida que eu tenho, nada, ela não funciona se eu disser: "Ah, não, mas eu gosto tanto do meu trabalho, eu trabalho por amor". Mas um dia eu não quero saber. Eu trabalho porque eu preciso receber. Então você tem que começar a se dar conta que você tem que ganhar bem também. E que você pode ganhar bem. E que você tem uma oportunidade incrível agora de começar a enxergar, inclusive, uma renda que antes não entraria e que vai poder entrar a partir de agora. Por quê? Porque você aprende a trabalhar com algo que é diferente. E aí o seu tempo, que antes você não tinha, você vai dar jeito. Porque agora vale a pena você trabalhar com essas crianças, porque agora o seu tempo realmente vale bem. Você ganha bem. E aí você começa com uma vez por semana, né? Você começa uma vez por semana, e aí depois você começa a se dar conta de que, poxa, mas se com uma vez por semana eu já estou tendo esse retorno, imagina se eu tivesse 2 vezes por semana. É o dobro. E aí as coisas começam a ter clareza. E aí, às vezes, a gente se dá conta, e os meus alunos, né, e as pessoas, elas começam a me dizer assim: mas, Vânia, é isso mesmo? Tu tem certeza que é esse valor mesmo? Porque vocês, e eu digo vocês porque a área da saúde, ela não se valoriza às vezes. E elas acham que é muito, inclusive. Mas você entende que quem faz um plano de saúde é a nós que trabalhamos na prevenção? E aí as pessoas às vezes pagam um valor gigantesco do plano de saúde para quando elas estiverem doentes, porque daí elas já estão doentes. E quem faz a prevenção é a gente que previne o problema. E aí você acha que você tem que ganhar pouco. E aí você acha que aquela merreca que às vezes você está ganhando é o suficiente. Eu quero que você se indigne com você mesmo. Eu quero que você tenha sangue no olho e diga: não, chega, acabou, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero mudar essa realidade. E eu vou mudar. E quando a gente decide fazer alguma coisa, é meta. É meta. Meta não se volta atrás. Então, mais do que nunca, se você quer ter e gerar renda extra a mais, é meta você encontrar horário, é meta você se organizar, é meta você começar. E aí você vai ter o resultado, e aí você vai se dar conta, poxa, realmente valeu a pena. Era isso, gente. Fui, gente. Tchau, tchau, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.